Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força, luz e que a paz seja legada em seu coração. Agradeço a você pela participação no canal e hoje nosso tema é a educação 4.0. Vivemos num mundo muito diversificado, com novos paradigmas, aplicativos, sistema informacional, volatilidade, pluralismo, culturalismo, ou seja, uma série de elementos novos do mundo tecnológico, do mundo da inteligência artificial tem afetado nossa vida e também o processo educacional. Então, o que é educação 4.0? Não sabe o que é educação 4.0? Então vamos conversar um pouco sobre alguns aspectos da educação 4.0 enquanto proposta, enquanto tendência da educação. Na visão de José Moran, a educação 4.0 enquanto conceito pode ser definido como uma revolução, ou seja, um conjunto de mudança, de transformação, que por sua natureza colige o educando a um processo didático, pedagógico e filosófico selado na pura disrupção setorial da sociedade e da tecnologia. Logo, a educação 4.0 promove e instala uma série de mudanças agregada à quarta revolução, ou seja, a indústria 4.0, de onde surge todos os aspectos modelares do novo tipo de ensinar e de aprender diante deste mundo que vivemos, o mundo da mudança. Dizia o professor Antônio Luiz que no mundo da mudança, a única coisa que não pode mudar é a própria mudança. Então, a educação 4.0 surge da combinação do aprendizado tradicional, da escola do dia a dia, feito de um modo bem teórico, metodológico, baseado no mundo tradicional, com abordagens vinculadas à quarta revolução industrial. E tem como meta funcional a volta para o mundo da tecnologia, não somente na teoria, mas na prática, onde alunos e professores, escola e saber se associa no sentido de produzir o mundo da educação. No sentido geral, a educação 4.0 adota um conjunto de prática bem diversificada que vai determinar a escola, tanto no setor administrativo como no setor pedagógico, a visão empresarial, a visão da indústria 4.0. A escola passa a ser pensada como uma indústria de alto rendimento. O professor deve ter uma performance de excelência. E é bom lembrar que todo esse eixo centralizador está vinculado à quarta revolução industrial, ou seja, o mundo da inteligência artificial, o mundo da robótica, da cibernética e assim por diante. Desse modo, o processo educativo, segundo a educação 4.0, ou seja, o aprender e o ensinar, se torna muito mais significativo e eficiente na visão elaborada pelos defensores e pelos filósofos da educação 4.0. Desse modo, a educação 4.0 tem uma forma de acompanhamento direto, efetivo e individual dos alunos, por meio da captação da inteligência artificial, da inteligência emocional e de cada trajetória teórica do aluno. Isso feito em sala de aula. Nesse sentido, a educação 4.0, em sua busca, em sua aplicabilidade,
defende as metodologias ativas como meio de organizar e diversificar a aula. Assim, o foco resultante é ensino híbrido, cultura marque, debate, questionamento virtual e presencial, as metodologias STEM e a interação com a produção e a reprodução da tecnologia, e não apenas o conhecimento teórico produzido pelos clássicos e pelos estudiosos. Portanto, a sala de aula na educação 4.0 se torna o âmago do debate, seria o local de contato, o local onde o técnico, o tecnológico e o humano se encontram com o conhecimento. Conforme Noemi, a educação 4.0 é herança de outros projetos como educação 2.0, 2.1, 3.5, tem como principal objetivo oferecer uma aprendizagem envolvente, com o uso de metodologias ativas e aulas diversificadas do mundo da indústria 4.0. No entendimento da mesma autora, a educação 4.0 é resultante das metodologias ativas e diversas, onde o educando passa a assimilar de forma ativa e não somente passiva. Com isso, o mesmo será o tempo todo instigado por professores que ganham o papel de mentores, facilitadores, na busca por resoluções, na busca de encontrar soluções para os novos paradigmas que envolvem a aprendizagem. Por exemplo, os defensores da educação 4.0 asseguram que no ensino infantil um dos pilares da tendência seria o letramento digital. Na visão de Bashish, o letramento digital é a base para toda a compreensão tecnológica, uma espécie de alfabetização desse novo mundo para os estudantes, preparando-os de forma completa para o mercado do século XXI. Por isso que nós, professores, temos que estudar, temos que fundamentar teoricamente, temos que ir para a prática, temos que pegar os nossos computadores, nosso smartphone e correr o risco para aprender. Nós que não fomos alfabetizados neste mundo da nova tecnologia, precisamos correr atrás. Como se sabe, o papel do professor sempre foi central na educação. Na educação 4.0, o professor tem um papel dinâmico e facilitador. Sendo assim, deverá ter habilidade e flexibilidade para mediar o mundo da indústria e o mundo da vivência. Assim, o professor 4.0 tem a função de organizar e incentivar os debates e os conflitos, porque onde há o ser humano, há conflito, há luta, há o processo. Sendo assim, o professor, enquanto mentor, enquanto cooperador do processo de ensino e no relacionamento entre os educandos, torna-se vital. De acordo com José Moran, já citado, a prática da educação 4.0 se espelha na inteligência artificial, na operação de redes de computadores, na produção de tecnologias gerais. Nesse contexto complexo, difícil e bem mercadológico, rápido, a indústria 4.0 promove a educação 4.0 sempre para atualizar no sentido da técnica e da tecnologia. Ou seja, o aprendizado se volta para o mercado, se volta para a técnica, se volta para a produção. Isso sempre moldados nas chamadas metodologias ativas, pois o aluno tem que deixar de ser um mero receptor de informações, de conhecimento, e participar ativamente do processo de aquisição do conhecimento. Isso pode ser comparado à loucura dos aplicativos no contexto que vivemos. O governo brasileiro, através da
BNCC mostra algumas vantagens da educação 4.0. Por exemplo, a questão do aprendizado personalizado para cada aluno, dependendo de suas capacidades. Isso significa que, no sentido da BNCC, cada aluno tem que ter um atendimento especial, com tarefas diferentes, com desafios diferentes, pois o aluno vai ser medido pelo que sabe. Então, a aprendizagem individual deve ser também fundamentada nessa questão, ou seja, implica que haverá um processo de aprendizagem individual, que nós, enquanto professores, ainda não estamos acostumados. Para tanto, a BNCC diz que nós, professores, deveremos usar atividades e projetos capazes de incentivar na prática a autonomia de cada aluno, a autonomia de cada aluna. Ou seja, cada qual deve buscar a solução dos seus enigmas, dos seus mitos, das suas utopias. Ou seja, o papel tem que ser fundamentado na visão do aluno. Por isso, a competência emocional, a competência do fazer, as habilidades deve sempre estar voltado para a indústria 4.0. Isso, claro, na prática. A praticidade é fundante. Segundo alguns educadores da educação 4.0, esse modelo deve promover a interação do educando e do professor por meio da inteligência artificial e de outros dispositivos. Enfim, a educação 4.0 é uma realidade teórica distante da nossa prática enquanto professor na rede pública brasileira. Ou seja, estamos num descompasso entre a evolução científica e o mundo real, o mundo dos humanos. Todavia, sempre é bom pensar, sempre é bom caminhar, pois outros caminhos existem. E a educação deve estar aberta, deve estar pronta para oferecer, mesmo no mundo dos novos paradigmas, mesmo no mundo das complexidades, mesmo no mundo das dificuldades, oferecer o caminho do valor, da cultura e do sucesso para educando. É isso aí, até mais e vamos que vamos!